Bom, um conceito que a gente viu na última aula foi o conceito do motor série, né? Se eu não me engano, esse daqui eu passei para vocês em sala de aula. Se eu não me engano, toda essa parte do motor série aqui, né? Equacionamos ele, vimos que se a gente considerar a nossa linearidade magnética aqui, a gente pode substituir o fluxo por uma constante, né? A gente substitui esse fluxo aqui por uma constante, e essa constante vezes a corrente vai representar esse fluxo, porque aí a gente consegue ter a própria corrente ditando, né, o ritmo do nosso fluxo aqui. E se a gente lembrar do nosso motor série, o motor série, o campo e a armadura, né, ou seja, a bobina de campo e a bobina de armadura, são formados pela mesma... eles são ligados em série, né? Então eles serão percorridos pela mesma corrente aqui, IA, né? Então isso daí eu acho que a gente já viu em sala de aula. A gente viu, né, que o motor série ele vai fornecer um torque induzido, que quando a gente compara, que é quando a gente fizer a relação do torque induzido pelo motor série para cada ampere de corrente que circula pelo meu motor, um motor série ele tem esse torque induzido muito maior do que outros motores de corrente contínua, né? Então essa é uma grande vantagem, se a gente pode assim dizer, do motor série. E aí a gente viu as aplicações dele: motor de arranque, elevador, tração das locomotivas. E aí a gente viu qual é a característica de terminal desse motor CC série, né? Utilizando aquelas mesmas equações lá, a gente deduziu isso daqui no quadro. A gente percebeu que a gente chegou lá, né, e viu que a gente tinha algo aqui que era constante, não dependia da corrente, não dependia da tensão, não dependia de nada, que é a constante do meu motor, o K que faz a relação entre fluxo e corrente, né, dado pela linearidade magnética, e as resistências de armadura e a resistência do campo série que a gente tem aqui. E aí, substituindo o IA nessa conta toda aqui pelo IA que a gente encontrou aqui, a gente chega nessa expressão aqui para a velocidade, né? E aí a gente viu depois as desvantagens desse motor, né? Se o torque for zero, a velocidade dele tende para infinito, não é isso? A gente comentou bastante sobre isso daí. Na prática, o torque nunca vai ser inteiramente zero, né, devido a perdas mecânicas. Mas se nenhuma outra carga for ocupada no motor, ele poderá girar suficientemente rápido para se danificar seriamente. Então, um alto torque e baixa velocidade, onde a gente usa, né, misturador, ponte, isso aqui não existe não, tá, pessoal? Ponte rolante e outros aí. E aqui é a característica de velocidade dele, ou seja, quanto maior o torque aqui, menor é a sua velocidade. Agora, aquilo que a gente ainda não viu, que é o motor CC composto. Se a gente lembrar lá dos geradores de corrente contínua que a gente viu, a gente tem o gerador composto cumulativo e o gerador composto diferencial aqui. Na verdade, a gente tem isso no gerador, né? E o mesmo circuito do gerador é o circuito do motor. A única diferença é que agora, no lugar da gente ter uma carga conectada aqui nos terminais, a gente vai ter a carga conectada aqui no eixo do meu motor, que vai estar rodando a uma velocidade ômega, né? E vai ter o torque sendo transmitido aqui para a ponta do eixo, beleza? Então, ao invés da gente ter uma carga elétrica, a gente vai ter uma carga mecânica aqui na ponta do eixo do motor. E aí, esse motor composto, ele pode ter esses dois circuitos: cumulativo, composto diferencial. O esquema de ligação, né? Tá errado aqui, dos motores CC composto é semelhante aos geradores. Também há nos motores a possibilidade dos campos série shunt se somarem ou se subtraírem.
Por isso que o nome é cumulativo e diferencial. A gente já viu isso lá no caso dos geradores. O composto cumulativo, φ, né, no composto cumulativo, o φ, a plena carga, ele vai ser maior. O campo série se soma ao campo shunt aqui. E aí, com isso, você tem mais fluxo. E a gente já viu que quando você tem mais fluxo, a velocidade diminui, por aquelas equações que a gente trabalhou na aula passada. E aí, aqui, pessoal, a gente tem um gráficozinho que mostra, esse gráfico é parecido, eu acho que a gente já viu ele lá nos geradores, que é como se comporta a velocidade, só que lá isso daqui é a característica de velocidade, né? Lá a gente via a característica de tensão. Aqui, ó, como que a velocidade vai se comportar para o torque em cada um desses motores que a gente está vendo aí. Então, o motor composto cumulativo, ó, ele está aqui, ó, essa curvinha aqui de baixo. Tanto é ó, que quanto maior for o torque, né, a gente vai estar aumentando o fluxo, aumentando esse fluxo, consequentemente, a velocidade diminui aqui para baixo, certo? Já no composto diferencial, o fluxo ele tende a diminuir. Se o fluxo tende a diminuir, quer dizer que a velocidade dele vai tender a aumentar, certo? E aí, como é que se dá, né, a partida dos motores CC? Bom, no momento em que a gente parte com esse cara, a velocidade, obviamente, né, se a gente está partindo o motor, ele está parado, então a velocidade inicial desse cara é zero. Assim, o nosso EA, que é dado por K vezes φ vezes ômega, também vai ser zero, porque eu não tenho velocidade, não tenho tensão. Se a gente considerar o circuito equivalente do motor CC shunt, então, ó, como é que a gente calcula o IA, ou seja, a corrente de armadura? A corrente de armadura desse cara vai ser a tensão VT, que está aqui nesses terminais, menos o EA, que é esse cara aqui, dividido por essa resistência. Esse aqui a gente já está cansado de saber. Como nesse momento de partida o EA é zero, a gente viu aqui, ó, como o EA é zero, a gente vai ter que o nosso I de partida, o nosso IA na partida vai ser apenas VT sobre RA. Como a resistência RA é muito pequena, o IA tende a ser muito grande, né? Então, isso daí a gente já conhece, né? O motor elétrico, quando a gente vai dar a partida no motor, ele tem uma corrente que é maior do que enquanto ele está lá no seu regime permanente, não é isso? Para limitar a corrente de partida a valores aceitáveis, porque eu não posso deixar essa corrente ir para muito alto, porque senão o meu circuito elétrico que alimenta esse motor pode não suportar, não é isso? Então a gente pode fazer essa limitação de duas formas. Uma delas é colocar um bloco de resistência externo. Esse bloco de resistência ele fica em série com a minha armadura, né? Então voltando aqui, ó, eu vou encaixar aqui um bloco de resistências em série com a minha armadura, e esse bloco de resistência vai fazer com que a minha corrente diminua, né? V sobre R. Então, se aumenta a resistência, a corrente diminui. E aí, eu vou depois retirar aos poucos essa minha resistência. Por que eu preciso tirar aos poucos? Por que ele não pode ficar lá, né? Porque, imagina, eu vou ter RI ao quadrado, né, a potência. Ou seja, se essa minha resistência aqui é maior, eu vou ter uma perda maior desnecessária no meu motor. E faria também com que a inclinação da característica do conjugado versus a velocidade do meu motor baixasse excessivamente com o aumento da carga. Por quê? A gente já sabe que o motor se comporta assim, ó, à medida com que eu aumento o torque, isso aqui é um T, né, não é um I, é um T. À medida com que o torque aumenta, a velocidade já vai diminuir. Se eu tiver uma resistência em série com RA para sempre, à medida com que essa carga aqui for aumentando, essa curva aqui ela vai ser ainda mais proeminente para baixo, assim, ou seja, eu vou perder velocidade com maior rapidez. Outra forma, a gente sabe é o quê? É fazer com que a nossa tensão de entrada vá variando aos poucos.
Esse é o princípio do nosso soft start, né? Ou seja, vamos pensar assim, manualmente, né? Eu coloco um potenciômetro ali, é basicamente a mesma coisa que fazer isso daqui, ó. Eu vou colocar uma resistência em série, só que esse potenciômetro faria, digamos, a variação, né, de forma simplória, a variação da minha tensão VT. E aí, com isso, eu teria o controle da tensão que eu estou aplicando, né, de modo que a minha corrente não iria subir demais, já que eu teria uma resistência inicial pequena, uma VT aqui também pequena, então a minha corrente é pequena. Aí eu vou subindo isso daqui gradativamente, à medida que o meu motor vai girando, o meu EA começa a crescer, e o meu EA começa a crescer, minha corrente começa também a diminuir, e aí eu consigo entrar em regime permanente de forma mais tranquila. Beleza, pessoal? Simples, né? Agora, a gente vai ver a última partezinha, que são os índices de desempenho do motor CC. A gente viu lá atrás o índice de desempenho dos geradores, né? Então, e um dos índices de desempenho dos motores é justamente a regulação de velocidade. Lá atrás a gente viu regulação de tensão para o caso do gerador. Aqui a gente vai ver regulação de velocidade, porque a gente está trabalhando com os motores, né? Então, é o seguinte, a regulação de velocidade é o quanto o meu motor tem de variação na sua velocidade, dado que ele está ou a vazio ou a plena carga. Por isso que eu tenho aqui, ó, velocidade a vazio, velocidade a plena carga. Dividido pela velocidade a plena carga, vai ser multiplicado por 100%, né? Isso vai ser a capacidade de regulação de velocidade, ohms, né? Velocidade do meu motor. Então, isso é um índice de desempenho. Quanto maior for esse valor aqui, quer dizer que a velocidade a vazio e a velocidade a plena carga são parecidas, né? Ele não tem tanta variação à medida com que você aumenta o torque aqui, ó. É como se eu tivesse uma linha reta. Eu posso aumentar o torque o quanto for aqui, que a minha velocidade se mantém a mesma. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Um outro critério de desempenho é a questão do rendimento. E o rendimento de qualquer máquina é o quê? É a potência de saída dado pela potência de entrada da minha máquina. Então eu quero saber o seguinte, bom, se eu entro com uma potência no meu motor, qual é a potência de entrada no motor? Bom, só pode ser o quê? A potência elétrica, não é isso? V vezes I. Isso é a potência de entrada. É o quanto de energia, de potência, né, eu vou demandar para ligar ali o meu motor. Aí eu tenho algumas perdas. Por exemplo, eu tenho a perda do campo série, RI ao quadrado. Eu tenho a perda no meu campo, da minha bobina de campo, se for no caso de um campo shunt, né? Eu tenho a perda na resistência de armadura. Isso daqui são todas, pessoal, perdas elétricas, certo? Daqui para cá eu tenho as perdas mecânicas, digamos assim, ou perdas rotacionais. Porque eu vou ter parte mecânica acontecendo. Então, o que chegou nesse lado aqui, ó, é EA vezes IA. Aqui entrou V vezes VT, ou seja, tensão de terminal, corrente de terminal. Aqui, ó, nessa parte aqui, chegou apenas EA e IA. Aí eu ainda vou ter perdas dadas pela rotação, que aí pode ser atrito das hélices de refrigeração com ar, atrito nos mancais, nos rolamentos, né? Tudo isso eu tenho perdas pela rotação aqui. E aí, no final, eu tenho o quê? A potência mecânica, ou a potência no eixo, ou a potência de saída. São todos nomes para a mesma coisa, né? Então, e aí eu vou calcular aqui o rendimento dessa forma como está aqui embaixo. Aqui, ó. Potência de saída é igual sobre potência de entrada, é igual ao meu rendimento do meu motor.